Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A etapa seguinte é chamada Pratyahara. O que é Pratyahara? Sabemos como nascem as percepções. Em primeiro lugar, há os instrumentos externos, depois os órgãos internos, funcionando no corpo através dos centros cerebrais, e por último, a mente. Quando todos se juntam e se ligam a algum objeto externo, então percebemo-lo. Ao mesmo tempo, é bastante difícil concentrar a mente e ligá-la a apenas um órgão. A mente é a escrava de objetos físicos. Costumamos ouvir: sede bons, sede bons, sede bons, que todo o mundo ensina. Não há criança em qualquer país que seja que não tenha sido ensinada: não roubes, não mintas. Mas ninguém ensina à criança como evitar o roubo ou a mentira. Falar-lhe apenas não basta. Por que não se torna ela um ladrão? Não lhe ensinamos como não roubar, simplesmente dizemos: não roubes. Só quando lhe ensinarmos a controlar sua mente, realmente ajudamo-la. Todas as ações, internas e externas, ocorrem quando a mente se liga a determinados centros chamados órgãos. Querendo ou não, as pessoas juntam suas mentes aos centros. Essa a razão por que cometem ações tolas e sentem-se infelizes. Porém, se tivessem a mente sob controle, não agiriam assim. Qual seria o resultado de controlar-se a mente? Seria o de evitar que ela fosse ligada aos centros de percepção e, naturalmente, o sentir e o querer estariam sob controle. É claro até aqui, mas isto é possível? Certamente que sim. Vemo-lo praticado nos tempos atuais. Os curadores, pela fé, ensinam as pessoas a negarem a desgraça, a dor e o mal. Sua filosofia é um tanto vaga, porém, de uma ou outra forma, tropeçaram numa parte da yoga, onde conseguem obter que uma pessoa se desembarace do sofrimento negando-o, realmente utilizam uma parte de Pratyahara, pois tornam a mente da pessoa forte bastante para ignorar os sentidos. Os hipnotizadores, de maneira similar, por sua sugestão, provocam no paciente, por certo tempo, uma espécie de pratyahara mórbido. A sugestão pseudo-hipnótica age somente sobre a mente fraca, e a menos que o operador, por meio de olhar fixo ou algo parecido, tenha conseguido colocar a mente do paciente numa espécie de condição mórbida, passiva, suas sugestões jamais conseguem qualquer resultado. O controle temporário dos centros de um paciente, feito por um hipnotizador ou por um curador pela fé, é repreensível, porque conduz à ruína inevitável. Não se trata realmente de controlar os centros nervosos pelo poder do livre-arbítrio do paciente, mas sim entorpecer-lhe a mente por algum tempo, graças a golpes súbitos que a vontade de outrem lhe desfecha. É como, para refrear a louca corrida de uma fogosa parelha, ao invés de utilizar as rédeas e a força muscular, pedir a outra pessoa que desfeche fortes golpes na cabeça dos animais, a fim de, tonteando-os, torná-los dóceis durante certo tempo. Em cada uma dessas atuações, a pessoa sobre a qual se trabalha perde parte de suas energias mentais, até que sua mente, ao invés de obter a faculdade de controle perfeito, torna-se em massa informe, impotente, e o paciente termina num asilo de loucos. Toda tentativa de controle não voluntário, feita sem a vontade do indivíduo, não apenas é desastrosa, mas também engana seu próprio objetivo.
O fim de toda alma é a liberdade, o domínio, liberdade da escravidão da matéria e do pensamento, domínio da natureza externa e interna. Em lugar de conduzir a esse resultado, toda corrente de vontade de outra pessoa, sob qualquer forma, controlando diretamente os órgãos ou forçando a que sejam controlados sob condições mórbidas, apenas forja mais um elo à pesada cadeia já existente da servidão das ações e superstições passadas. Portanto, cuidado quando vos permitirdes a ação de outras pessoas sobre vós. Cuidado, como sem o saber levais outras pessoas à ruína. Verdadeiramente, alguns conseguem fazer o bem a muitos por um certo tempo, dando novo caminho às suas propensões, mas levam simultaneamente à ruína a milhões por sugestões inconscientes que semeiam a seu redor, despertando nos homens e mulheres aquela condição mórbida, passiva, hipnótica, que os torna, finalmente, quase despidos de alma. Aquele que pede a outros que o creiam cegamente ou que arrasta as pessoas atrás de si pelo poder controlador de sua vontade mais forte, ofende a humanidade, ainda que o não pretenda. Usai, portanto, a mente, controlai corpo e mente vós mesmos, e lembrai-vos que, a menos de serdes enfermos, nenhuma vontade estranha poderá agir sobre vós. Evitai todos, grandes ou bons, que vos pedem crença cega. Por todo o mundo existiram seitas de danças, de pulos e uivos, cuja influência se espalha como infecção, conforme cantam, dançam e pregam. Também elas são espécies de hipnotismo, exercitam singular controle durante certo tempo sobre as pessoas sensitivas, mas por desgraça acabam frequentemente fazendo degenerar raças inteiras. Sim, é mais saudável para o indivíduo ou para a raça permanecerem perversos do que se tornarem aparentemente bons por um controle tão mórbido e esquisito. Dói-nos o coração pensar quanto mal é feito à humanidade por tais fanáticos religiosos irresponsáveis, animados todavia de boas intenções. Não sabem que as mentes que sofrem brusca reviravolta espiritual sob suas sugestões, com música e rezas, vão simplesmente se tornando mórbidas, passivas, impotentes e vulneráveis a quaisquer outras sugestões, por piores que sejam. Mal sonham essas pessoas, ignorantes e enganadas, que enquanto se felicitam pelo poder miraculoso de transformar os corações humanos, cujo poder pensam foi-lhes outorgado por algum ser acima das nuvens, estão semeando futura decadência, crime, loucura e morte. Portanto, acautelai-vos de tudo que vos despoja da liberdade, sabei que é perigoso e evitai-o por todos os meios possíveis. Aquele que pôde, à vontade, ligar ou tirar sua mente dos diferentes centros, obteve êxito em Pratyahara, palavra cujo significado é acumular para o futuro. Refrear a capacidade dispersiva da mente, libertá-la do domínio dos sentidos. Quando o conseguirmos, teremos realmente formado nosso caráter, teremos feito um longo estirão na trilha da liberdade. Enquanto isso, somos meras máquinas. Quão árduo é controlar a mente, bem foi ela comparada ao macaquinho maluco da história. Havia um macaquinho inquieto por sua própria natureza, como todos os macacos. Como se não bastasse isso, alguém fê-lo beber bastante vinho, de forma que se tornou mais irrequieto. Então, um escorpião o ferrou. Quando uma pessoa é ferrada por um escorpião, salta de dor durante todo um dia. O pobre macaquinho sentiu-se absolutamente miserável e, para completar sua desgraça, um demônio o possuiu. Que palavras podem descrever a sua incontrolável inquietação? A mente humana assemelha-se ao macaquinho. Incessantemente ativa por sua própria natureza, embriaga-se com o vinho do desejo, que lhe aumenta a turbulência.
Depois que o desejo apoderou-se dela, vem o ferrão do escorpião do ciúme pelo sucesso dos outros, e por fim, o demônio do orgulho instala-se na mente, fazendo-a atribuir-se muita importância. Quão árduo o controle da mente! Portanto, a primeira lição é sentar-se por um tempo e deixar vagar a mente. Ela está em efervescência durante a maior parte do tempo. Assemelha-se àquele saltitante macaquinho. Que o macaco salte quanto queira, simplesmente esperai e observai. Conhecimento é poder, diz o provérbio, e é verdadeiro. A menos que se saiba o que a mente está fazendo, não se a pode controlar. Entregai-lhe as rédeas. Talvez surjam muitos terríveis pensamentos. Ficareis admirados ao ver que é possível ter tais pensamentos, mas encontrareis que a cada dia que passa, as vaganças da mente serão menos violentas, que gradualmente ela se vai tornando mais tranquila. Nos primeiros meses, notareis na mente uma infinidade de pensamentos, depois que vão diminuindo e que em mais alguns meses serão bem poucos, até que por fim a mente estará sob perfeito controle. Mas deveis praticar pacientemente dia a dia. Enquanto há vapor, a locomotiva corre. Enquanto as coisas existem perante nós, percebemo-las. Da mesma forma, uma pessoa, para provar que não é uma máquina, deve demonstrar que não está submissa a nenhum domínio. Controlar a mente e não permitir que ela se ligue aos centros é pratyahara. Como consegui-lo? É um trabalho imenso. Não pode ser feito num dia. Somente pelo esforço contínuo, paciente, durante anos, teremos êxito. Depois de praticardes pratyahara por algum tempo, dai o passo seguinte, dharana, que consiste em fixar a mente em certos pontos. O que significa fixar a mente em certos pontos? Obrigá-la a sentir certas partes do corpo com exclusão de outras. Tentai, por exemplo, sentir somente a mão. Quando o chitta, ou estofo mental, está confinado e limitado a um certo local, temos dharana. Dharana é de várias espécies e, simultaneamente com sua prática, deve-se dar livre curso à imaginação. Por exemplo, levemos a mente a pensar sobre um ponto do coração, o que é muito difícil. É mais fácil imaginar que ali existe um lótus efulgente de luz. Fixai a mente sobre ele, ou então pensai em um lótus cheio de luz no cérebro ou nos diferentes centros já mencionados do Sushumna. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.